Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a imprensa presente, aos internautas que nos assistem via web e aos presentes ao plenário dessa Casa de Leis, meu boa noite. O que me traz a essa tribuna no dia de hoje, senhor presidente, é para relatar e dar publicidade a um episódio acontecido no último sábado, um assunto até desagradável, e que faço por entender como um ato de hostilidade e intimidação política, partindo de quem partiu, contra esse vereador e contra essa Casa de Leis, que já foi até abordado por outros colegas nessa casa. Segue o relato. Após o almoço do sábado, fui até a banca do meu amigo Pilão, aqui ao lado, como sempre faço nos finais de semana. Adentrei ao estabelecimento e no recinto estava presente o ex-prefeito, o senhor Usenbach. Estava me dirigindo para pegar o jornal, quando escutei uma indagação ríspida do mesmo. O que está me olhando atravessado? Eu olhei para trás, não entendi o que era, para ver se era comigo, com quem que era, e, para minha surpresa, o mesmo repetiu e indagou. O que está olhando atravessado, rapaz? E eu respondi, não estou olhando atravessado. E lhe questionei qual era o motivo dessa agressividade e descontrole para com a minha pessoa. Até porque ser ali um local público, e o mesmo estava acompanhado de alguns familiares. E o mesmo então falou em tom de ameaça. Se me olhar atravessado, eu te arrebento. E respondi que ele poderia vir. Eu saí para fora e respondi que estaria ali, esperando a agressão do mesmo. Então seu genro, que eu acompanhava, numa atitude até sensata, retirou esse senhor do local, e mesmo assim o mesmo saiu fazendo várias ameaças e dirigindo palavras de baixo calão à minha pessoa. Eu naquela hora não entendi tal atitude extremamente hostil e descontrolada desse senhor, beirando a loucura para com a minha pessoa, sem sequer ser provocado ou ter qualquer atitude minha que o levasse a tal insanidade. Hoje pela manhã, me dirigi até a delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Está aqui em minhas mãos. Contra esse senhor, buscando resguardar a minha integridade física e moral, já que o mesmo me ameaçou e me ofendeu reiteradas vezes. E como tenho família, pessoas que dependem de mim, caso aconteça no futuro algum ato contra a minha integridade física ou moral, já teremos indícios do possível autor ou possível mandante desse ato, já que esse cidadão, pelo que se sabe, já usou esse artifício anteriormente. E ao fazer esse boletim de ocorrência, senhor presidente, fiz também para resguardar esta casa e os membros que acompanham, pois assim como eu, outros poderão sofrer ameaças e intimidação desse senhor, para satisfazer seus interesses. Senhor presidente, eu tenho aqui em minhas mãos um documento que a maioria das pessoas conhece e quero apresentar para esse senhor que deve estar nos assistindo via internet ou irá depois ver a gravação desse meu discurso. E perguntar para esse cidadão se ele sabe o que é isso aqui. Se ele conhece uma carteira de trabalho. Até onde se sabe, esse senhor que me ofendeu nunca teve uma profissão, ocupação ou algo que eu valha. E esse documento, senhor ex-prefeito, não é compatível com vagabundo, que foi o termo que o senhor usou ofensivamente à minha pessoa. Quero dizer que tenho independência do setor público para sustentar a mim e minha família. Eu e todos os meus pares nessa casa, em nossas atividades profissionais fora da cama, somos sabedores das dificuldades de se trabalhar 30 dias para se receber um salário no final do mês. Porque, sem exceção, passamos por essa condição. E talvez pelo desconhecimento do senhor ex-prefeito, do que seja um trabalhador, sai por aí ofendendo com palavras que talvez sejam mais condizentes com sua história de vida, e não com a minha. Tenho esse documento aqui, senhor ex-prefeito, desde quando iniciei minha vida profissional aos 14 anos de idade. Há 26 anos, desde 1978 até hoje. Não ganhei nada de mão beijada dos meus pais. Ganhei sim do meu pai e da minha mãe educação, para ter caráter honesto, coisa que tenho certeza seus pais também lhe ensinaram. Porém, em algum momento, o senhor deixou o ensinamento de lado. E vou deixar esse documento aqui à disposição do senhor e de qualquer pessoa na secretaria dessa casa. E deixar claro, mesmo sendo repetitivo, ao senhor ex-prefeito, que esse tipo de documento aqui, e trajetória de vida como a minha, vagabundo não tem. Gostaria até que o senhor ex-prefeito, faça o mesmo. Apresente publicamente, se é que tem uma carteira de trabalho, a sua trajetória de vida profissional, para sabermos quem realmente é o vagabundo, senhor ex-prefeito. Quem é que vários anos e até hoje vive às custas do erário público?
Quem foi o mau gestor do dinheiro público municipal? Quem cometeu várias improbidades administrativas? E, nesse caso, quem afirma não é esse que vos fala, e sim se comprova em decisões proferidas por magistrados das instâncias por onde passou um processo de impugnação de registro de candidatura do senhor no último pleito eleitoral. Até esse triste ato, senhor presidente, eu não tinha nada contra o cidadão. Nada pessoal. Tenho divergências, sim, políticas. Acho que esse senhor não contribuiu em nada para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Muito pelo contrário. Inclusive, tenho colegas aqui, nessa casa, que são partidários e simpatizantes do ex-prefeito, mas nem por isso faltamos com respeito e educação uns com os outros, para fazer valer nossas opiniões a respeito desse cidadão. Testemunhando a atitude desse senhor, o estado emocional com que se dirigiu a mim, eu acho que nós políticos devemos refletir, entender e ter presente em nossa democracia que quem decide é a maioria do povo. Temos que saber respeitar isso. O tempo da ditadura, do coronelismo, do cabresto já se foi há muitos anos. Querer o poder a qualquer custo, querer forçar situações, achar que estando no poder ou não, e querer pisar nas pessoas, nós nunca teremos sucesso em nossa vida, seja pessoal, profissional ou política. E acharmos ainda que essa situação poderá se perdurar por toda a vida, com certeza isso não é atitude dos tempos de democracia que vivemos. Nós estamos aqui de passagem. Nós não seremos vereadores para sempre. Nós ocupamos por um determinado espaço de tempo essas cadeiras. E só nos foi permitida essa condição por vontade popular, no exercício da democracia. E assim, é com os demais cargos eletivos. E é com esse pensamento que devemos respeitar e aceitar todas as diferenças, sejam elas quais forem, raciais, religiosas, sociais, sexuais e principalmente partidárias. E foi justamente o contrário que esse cidadão praticou comigo no último sábado. Em outras inúmeras oportunidades durante sua vida pública. Graças à justiça, que é soberana no Estado democrático, esse senhor deverá ficar pelo menos 8 anos sem seus direitos políticos. E quero explicar aqui, senhor presidente, porque falei no início, se tratar de ato de intimidação e ameaça política. Então vejamos. Tramitou nessa Casa de Leis em 2011 e foi reprovada a prestação de contas do exercício de 2006 do ex-prefeito. Inclusive, no final do ano de 2013, existiu um movimento orquestrado por esse senhor, que acabou frustrado, numa tentativa desesperada de que esta casa novamente analisasse as mesmas contas de 2006, já reprovadas. Reprovação esta que se deu por atos de improbidade administrativa do ex-prefeito e que foram julgadas na legislatura passada. Nós não temos nada a ver com isso. Ele tem que decidir isso e resolver com a justiça, não querendo impor regras e pressões aqui nessa casa. Eu, na época, nem vereador era, o que não justifica essas ofensas que sofri. Inclusive, essa decisão culminou com o impedimento do registro da candidatura desse senhor na última eleição. Tanto é que tivemos somente um candidato a prefeito com votos válidos em União da Vitória. Então, esse senhor está tentando, através de intimidação, mostrada pelas agressões verbais e ameaças que fez a mim, reverter a situação de reprovação de suas contas. Eu entendo como sendo esse assunto matéria vencida, e não mudarei minha opinião com ameaças e pressões. Acho sim que esse cidadão deveria direcionar seus esforços para provar na justiça que ela está equivocada, e também na defesa de outros inúmeros processos que esse senhor possui, é réu e deve ser julgado futuramente. Para encerrar, senhor presidente, quero ler trechos retirados do despacho dos autos, número 9325-24, 2012.8.16.0174. Mandato de segurança, recebido pela Secretaria da Câmara recentemente, e dar conhecimento aos demais vereadores, aonde o excelentíssimo senhor Sérgio Bernardinetti, juiz de direito da primeira vara civil de Nova Vitória, indeferiu o pedido de mandato de segurança que o edil impetrou em 2012, contra o ex-presidente desta Casa, Moisés Benassi, e que versa sobre a reprovação das contas do Poder Executivo do ano de 2006, por esse Legislativo. Quero destacar apenas alguns trechos da decisão para ciência, entendimento e principalmente esclarecimento definitivo sobre esse fato. Como já dito, abre aspas, é o excelentíssimo senhor juiz que está proferindo o seu despacho. Abre aspas. Como já dito, sabe-se que o parecer técnico pode ser ouvidado por maioria de 2/3 dos membros do Legislativo,
e a ata que supostamente conteria as afirmadas violações não foram trazidas aos autos pelo autor, de modo que não há como apreciar ou constatar os vícios suscitados pelo impetrante. Foi, contudo, trazida pela autoridade impetrada, e dela se constata que houve o adequado respeito às provisões regimentais dada à soberania do plenário, prevista no artigo 231 do regimento interno dessa Casa. Demais disso, há que se frisar que as contas de gestão do Poder Executivo já haviam sido julgadas, e o simples fato de o Tribunal de Contas retificar seu parecer anterior não tem condão de desconsiderar ou anular o decreto legislativo já promulgado, através do qual as contas já haviam sido reprovadas. Não havendo ilegalidade, portanto, impossível a pretensão de constituição da sessão plenária ou anulação do ato apontado como coator. A intervenção do Poder Judiciário na esfera do Poder Legislativo, ademais, conquanto possível, só se admite em hipótese em que haja prática de atos ilegais robustamente comprovadas sob pena de inadmissível violação ao princípio da separação de poderes, malversando o sistema de freios e contrapesos. Como visto, e já decidido, com muita propriedade por meu antecessor, o parecer do Tribunal de Contas não ostenta caráter vinculante, e a matéria, ainda que com base em parecer posterior retificado, já havia sido objeto de apreciação pelo plenário, na forma regimental. Assim sendo, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no ato apontado como coautor, impõe-se a denegação da ordem. Ante ao exposto, denego a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma dos artigos 269, inciso 1, do Código de Processo Civil e 12 da Lei 12.016/2009. União da Vitória, 14 de janeiro de 2014, Sérgio Bernadette, juiz de direito. Então, senhor presidente e demais colegas, legalmente e regimentalmente esse assunto está encerrado nessa Casa. E esta Casa cumpriu rigorosamente o que rege o seu regimento interno, em todos os seus dispositivos. Eu quero afirmar a todos que sou totalmente contra qualquer ato de violência, seja física, moral ou psicológica, e que, apesar disso, não tenho medo de ninguém. E não mudarei meus princípios e opiniões através de ameaças e intimidações, venham elas de quem quer que seja, prefeito, deputado, governador e muito menos de um ex-prefeito. Quero deixar um pensamento de um político, filósofo, escritor francês, Charles Montesquieu, que era radicalmente contra o absolutismo, contra a concentração do poder e contra a permanência do poder nas mãos de uma só pessoa, ou família. E foi ele o idealizador da divisão da independência e a independência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é o modelo usado hoje na maioria das civilizações modernas ao redor do mundo. Ele afirmou: um governo deve ser constituído de forma que nenhum homem precise ter medo de outro. E entendo que nós devemos comungar desses pensamentos. Gostaria de pedir aos meus pares desta Casa o apoio no sentido de repudiar e não aceitar qualquer ato de violência, de intimidação, seja pessoal ou através de veículos de comunicação ou grupos políticos, contra quem quer que seja, muito menos contra algum membro dessa Casa, a exemplo do que eu relatei aqui, ainda mais por diferenças políticas. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos.